Hoje eu tô aqui para tirar uma dúvida muito comum de quem acompanha futebol. Qual a diferença entre valor de mercado e o valor que o jogador é negociado? Mas antes de trazer essa explicação, queria te pedir para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o conteúdo com os seus amigos, beleza? Bom, quem acompanha os sites sobre jogadores, como o Transfer Market, por exemplo, já deve ter visto que em muitas transações o jogador tem o seu valor de mercado, mas ele é vendido por um preço abaixo ou acima. E aí fica a dúvida do porquê isso acontece. Vamos explicar. O valor de mercado do jogador é um cálculo com várias variáveis, como idade, desempenho, potencial que esse jogador tem ainda para evoluir, alcance midiático que esse atleta tem, parâmetros de desempenho que ele entrega nos jogos, como gols, assistências, participações em gols, que nem sempre conta-se a participação em gol, com a assistência ou com o gol em si, porque pode ser um volante que dá aquela roubada de bola, ou um zagueiro que inicia a jogada saindo jogando. Então, são analisados todos esses conceitos. Ainda se coloca sim bastante do que o jogador é fora de campo. Por exemplo, nós já tivemos casos em que o Neymar teve o seu valor de mercado mais baixo por conta de polêmicas fora de campo, como ano passado, né, sobretudo. Então, o que o jogador faz fora de campo também interfere no seu valor de mercado. Outra situação que a gente coloca interferindo bastante aí nesse jogo é a própria situação do atual do futebol, do dinheiro. Por exemplo, vários jogadores na época de pandemia agora, tiveram seu valor de mercado reduzido porque o próprio mercado caiu. Não se tem a intenção de pagar tão alto nos jogadores como a gente pagou em épocas de clubes com muito dinheiro circulando, patrocínios altos. Então o valor de mercado, ele também sofre a alteração, sofre a participação do contexto em que ele está inserido. Mas aí, quando a gente abre uma negociação, não tem como garantir 100% que o jogador vai ser vendido pelo valor de mercado. Como, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil muitos jogadores jovens que o valor de mercado fica na casa dos 2, 3 milhões de euros, mas a multa do cara em contrato tá em 50 milhões de euros. Por quê? Na hora de negociar, você pode ter mecanismos para poder proteger aquele jogador, você pode ele pode ter o valor de mercado mais baixo, mas a multa dele é maior. E aí, todos esses trâmites de negociação, eles são muito particulares no momento em que a transação é feita. Então é por isso que direto a gente vê o jogador sendo vendido abaixo ou muito acima do seu valor de mercado. Porque o outro clube que está comprando pode entender que naquele momento ele não vale tal valor, mas que no futuro ele vai melhorar muito. E aí a análise desse clube para comprar é diferente da própria análise da construção do valor de mercado. Então, por essas e outras variáveis, há outras variáveis, como por exemplo, se o time não tiver sem dinheiro, estiver precisando muito de grana, é normal que ele querer vender o seu ativo por um valor mais baixo. Também quem é que tem questão de quando os jogadores estão próximos do fim de contrato, eles são vendidos mais baratos porque eles vão sair de graça. Pode ter uma briga interna entre os jogadores e a diretoria e aí preferir-se vendê-los. São vários os parâmetros de análise quando vai vender um jogador. Então por isso ocorre muitas vezes a gente vê o valor de mercado com um valor, né? E a venda ser outro totalmente diferente. Beleza? Tirei sua dúvida? Não? Deixe os comentários aqui embaixo, compartilhe o conteúdo com seus amigos e até a próxima.